Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Bispo Cosmo Pereira, ministro de Cura e Libertação. Estamos aqui no curso de Libertação, na quinta aula, com o tema Reconhecendo os Espíritos, identificando os Espíritos, tá bom? Então eu quero que você seja muito fiel a este conteúdo, fique até o final. Nós já tivemos 4 aulas anteriores muito fortes, muito abençoadas. E eu creio que essa também será uma bênção na tua vida, tá bom? Eu quero trazer por base o texto de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 11, tá bom? Eu quero dizer para você que certa feita, Jesus entrou no sábado para pregar e naquele dia entrou uma mulher que estava doente há 18 anos, enferma. Provavelmente não sabia a causa da sua enfermidade. Mas quando Jesus bateu o olho naquela mulher, a Bíblia diz que ela andava curvada, por não poder se endireitar. Quando Jesus viu aquela mulher, ele conseguiu identificar que ali havia um espírito maligno. Vamos para o texto que diz assim: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. E vendo Jesus, Vendo Jesus, chamou e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo as mãos sobre ela, imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Tá bom? Então quero que você entenda. Aqui especificamente é uma hierarquia de demônios chamado espíritos de enfermidade. Aqui o demônio já andava manifestado nela. Esse espírito ele manifesta em forma de enfermidade no corpo da pessoa, mudando a estrutura física da pessoa. E aqui ele identificou que ali era um demônio e no mesmo instante ele abriu a boca e declarou que ela estava livre daquele mal. E depois ele impôs a mão. Por que Jesus, antes de impor as mãos, ele falou para aquele espírito maligno? Ele declarou que aquela mulher estava livre daquele mal. Porque sempre que Jesus ia curar ou operar um milagre, ele sempre declarava antes o que havia de fazer, tá bom? Então, quando Jesus falou para aquela mulher, está livre do teu mal, e depois impôs as mãos, aquele demônio bateu em retirada, identificando aqui era um espírito de enfermidade no corpo daquela pessoa. E quando Jesus ali, revestido do poder e autoridade de filho, repreendeu aquele mal, aquela mulher ficou curada e dava glória a Deus. Quer ter o teu ministério abençoado? Muitas pessoas congregando com você, ou uma agenda lotada, por onde você andar, você vai poder ajudar pessoas, ministrando cura, ministrando libertação. Começa a identificar os espíritos malignos. Tem muitas enfermidades que são ocasionadas por espíritos de enfermidade, tá bom? Vamos para o segundo capítulo que eu quero que você entenda. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 27. Aqui já era outro tipo de espírito, que diz assim: Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de um demônio que havia muito, e não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: Que tenho nós contigo, filho? Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não nos atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Tá bom? Preste atenção. Jesus aqui identificou que era um espírito, um demônio diferente daquela mulher,
agora um espírito que provocava essa loucura neste homem, e ele ordenou o demônio que saísse. Logo depois, o demônio vai se jogar aos pés de Jesus, se prostrar e dizendo: que temos nós contigo? Vem nos atormentar antes da hora? O que nós entendemos com isso, irmão? Que quando você está revestido do poder e da autoridade de Deus, os demônios eles vão reconhecer a autoridade de Deus na tua vida. E você precisa falar para o demônio, identificar ele. Muitas das vezes, as pessoas oram por pessoas e o demônio não manifesta. Por que não manifesta? Porque a oração dessa pessoa é muito artificial. Mas a partir do momento que ele impôs as mãos sobre as pessoas, chegou uma pessoa doente, chegou uma pessoa que não dorme direito, depressiva, chegou uma pessoa que está praticamente louca, você coloca a mão na vida daquela pessoa e ordena aquele espírito dizendo: eu já te vi, demônio, que está provocando esta loucura, esta enfermidade, essa depressão, esta ansiedade, esse medo. Eu te ordeno agora, sai da vida desta pessoa. E quando você faz isso, o demônio reconhece que você tem autoridade, tá bom? E uma coisa interessante, vai ter demônios que vai ser de alta patente, como esse demônio. Quanto mais esse demônio opera na vida da pessoa, mais essa pessoa fica pior. Então causa que ali uma hierarquia de demônio alto, que significa demônios de legião, legião de demônios, na verdade, está atuando na vida daquela pessoa. E nesse caso específico, foi uma legião de demônios. E Jesus, ele ordena aqueles demônios, porque falou para eles: quando você for expulsar um demônio que ele provoca uma bagaceira dentro da igreja, ou onde você estiver, ele é muito violento, é legião de demônio. E você precisa falar para o chefe, para o cabeça desse demônio. Porque quando um demônio entra no corpo da pessoa, ele vai trazendo mais. E aquele primeiro que entrou é o cabeça, é o chefe, tá entendendo? É o líder da matilha daqueles demônios, tá entendendo? Então ele está mais forte. Se você expulsar aquele demônio que está manifestado e não chamar o chefe, o líder daquela matilha, ele vai continuar ali. E você precisa dar ordem para o maior até o menor, um sinal de autoridade. Quando você fala com ele e ordena que ele vá embora, todos os outros também vão embora. E você vai ordenar para ele: demônio, eu te ordeno agora, saia e leva contigo todos aqueles que você trouxe para a vida desta pessoa. E é importante você, antes de expulsar o demônio, pedir para que Deus envie anjos no mundo espiritual e quebra todas as cadeias espirituais que está mantendo esta pessoa presa. E logo depois que os anjos quebrar, que você dá ali um gatilho, como 1, 2, 3, está quebrado agora. Aí você vai dar ordem para aquele demônio, para ele ir embora, pegar sua bagagem, pegar todos os seus submissos e bater em retirada, e ali aquela pessoa será liberta. E depois você impõe as mãos sobre aquela pessoa e declara sobre a vida dela a proteção de Deus, o sangue de Jesus, guarda ela, brinda ela e protege ela, para que ela venha ser uma pessoa abençoada, tá bom? Aqui foi a 5ª aula deste curso. Que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. Amém?